Olá, amigos, diretamente do estúdio MZA, com apoio de COF, Centro de Orientação da Família, estamos começando mais um programa TV Social 3. Antes de mais nada, vai deixando aquele likezinho maroto, vai se inscrevendo para ajudar no crescimento do nosso canal. Hoje eu estou aqui com a Lilian, do projeto Parabéns. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Lilian, eu queria que você falasse para nós como foi que surgiu o Projeto Parabéns, o que ele constitui. O Projeto Parabéns surgiu em 2017, em abril de 2017, a partir de uma iniciativa minha e da Carolina, que já trabalhávamos no terceiro setor como voluntárias, a Carolina mais intensamente, né? E a gente viu uma ideia semelhante nos Estados Unidos, de um projeto assim, que nos inspirou. E nós participamos do primeiro Dia das Boas Ações. Era a primeira vez que o Dia das Boas Ações estava sendo realizado no Brasil. Inscrevemos, né, a gente tinha a ideia, uma ideia na cabeça, né, muito planejamento, mas foi no Dia das Boas Ações que a gente conseguiu colocar em prática. E aí era um sonho, um desejo de trabalhar com crianças e adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade. Especialmente as que estão nos abrigos, que estão acolhidas, institucionalizadas. E nós fizemos a nossa primeira festa numa instituição na Zona Sul de São Paulo, e de lá para cá, assim, a gente não parou mais, foi uma festa piloto. Nós saímos de lá com o coração assim, preenchido de amor. No dia seguinte tinha um evento que fazia parte, né, da ação do Dia das Boas Ações, e um dos assistidos foi até essa feira, que era no Parque do Ibirapuera, e comentou com a gente como é que tinha sido a reação de todos, né, das crianças, dos jovens, depois da festa que nós realizamos. E ele contando aquilo, assim, falou, é um caminho sem volta, né, a gente não tem como não fazer mais, porque cada criança já estava pensando no tema da sua festa, no que queria ganhar de presente, no que ia ter de comida. E aí ali a gente começou a planejar para trabalhar, né, com mais constância, para ter as festas no formato mensal, e trabalhamos com esse SAICA por mais de um ano. E agora nós estamos com uma parceria, né, então a gente sempre faz um convênio. Esse convênio ele é vitalício até que as duas partes entendam que a parceria está funcionando, está trazendo, né, benefícios para as crianças e para os adolescentes, tanto para quem gere o SAICA, os educadores, enfim, quanto para nós e o nosso grupo de voluntariado. E então foi assim, foi uma festa piloto que ganhou corpo, que contou com bastante voluntários, e que já está aí há 5 anos. Uma festa de aniversário parece uma coisa tão simples, que é tão fácil de ser feita. Existem muitas pessoas, muitas crianças que não têm acesso a uma festinha de aniversário. No SAICA, não são todos, mas alguns realizam as festas mensais, que é para todos os aniversariantes, ele tem um bolinho, uma coisa simples. É algo bem simples. Né? A gente trabalha com a realização do sonho. Né? A gente acredita que a festa ela é um motivo para a gente estar ali, mas tem muito mais coisas envolvidas. Então, o poder de celebrar a vida, né, a gente tenta plantar essa sementinha que a gente fala, tipo, é um novo ciclo que está começando para você a partir de agora, né? Então, o que você deseja para esse ciclo? E aquele momento de cantar o parabéns, de soprar a velhinha, de estar ali, em alguns momentos a gente consegue, eles podem chamar, né, os convidados, então tem alguns que levam, chamam os familiares, chamam amigos da escola, eles têm o direito de chamar. Então é o momento de você reunir pessoas que estão ali para te desejar essa coisa especial, essas boas energias, boas vibrações para um novo ciclo. Então, junto com o aniversário, que a gente trabalha a realização do sonho, então antes de cada festa, né, um mês mais ou menos antes, a gente se reúne com o aniversariante, faz uma conversa de acolhimento, de entendimento do que ele pensa do que seria uma festa. Então, né, a pergunta sempre que a gente começa quando a gente fala em festa de aniversário, o que vem na tua cabeça, né? O que você pensa de uma festa? O que vem na tua imaginação? O que você sonha? Como é que você imagina que vai ser esse momento? Quem que vai estar com você? O que você quer ganhar? E aí surgem os temas mais variados, então a gente tenta, de certa forma, né, realizar esse sonho de ter o tema que ele escolheu, do presente que ele quer, nem sempre é possível.
E a gente também leva atividades socioeducativas, atividades culturais, atividades lúdicas, para que a gente possa ajudá-los a ter consciência, né? A pensar, a entender a sociedade da qual eles vivem, da onde eles são provenientes, como eles podem transformar aquilo. Então a gente faz rodas de conversa sobre temas específicos, surgem ideias deles, às vezes, de falar sobre determinado assunto, então a gente faz isso. Então eu brinco não, né? Eu digo sempre que a festa é um motivo para a gente estar ali. Mas a intenção é muito maior do que isso, né? A intenção é mostrar que eles são importantes, que eles podem conquistar muitas coisas, né? A conversa que eu particularmente, cada vez que eu sento com os adolescentes para conversar, conto muito da minha história de vida, eu me vejo muito como um exemplo enquanto mulher negra, que veio de uma periferia e que estudou e foi conquistando as coisas. Então eu sempre compartilho essa minha história com eles para que eles tenham consciência mesmo de que o estudo é que faz a diferença, né? Você estudar é que vai transformar, você não desistir. E a gente sempre passa isso para os voluntários. A gente trabalha com a metodologia do acolhimento, do ouvir. Então a gente pede para os voluntários abaixarem na altura da criança para conversar, não perguntar, né, o que aconteceu, porque ela está ali. É um dia de amor, é um dia de troca de amor, um dia de afeto. E a experiência sempre é muito gratificante, assim, não tenho nem palavras para descrever, só participando de uma festa mesmo para você entender o que eu estou dizendo. Assim. Imagino. E, Lilian, quantas pessoas são necessárias para fazer uma festa e quanto custa isso para vocês? Depende muito, né? As festas que nós fazemos mensalmente no abrigo, que é uma festa para os aniversariantes do mês, que geralmente a gente conta com umas 60 pessoas, contando as crianças, os educadores, os voluntários e os convidados, né? Então, nos moldes do que a gente faz hoje, com decoração profissional, né? A gente tem toda a decoração, se vocês olharem nas nossas redes sociais, vocês vão ver os detalhes, né? É o cupcake com a carinha com o tema da festa, é o pirulito, tudo. Ela sai em torno de R$3.000. Isso é uma festa para 60 pessoas, mas a gente já fez festas muito maiores, festa para 300 crianças, para 150, e aí tudo depende muito do formato da festa, da quantidade de pessoas. Se é uma festa na rua, a gente leva mais brinquedos, então a gente já fez uma festa numa comunidade na zona sul de São Paulo, na comunidade da Ponte Estaiada, e aí você tem 300 brinquedos, é uma festa de Dia das Crianças, 300 brinquedos, é comida para 300 pessoas, bebida, brinquedão na rua, então tem uma estrutura, uma logística um pouco maior. R$3.000 é compatível com a maioria das famílias, né? Ainda mais aqui nas nossas periferias paulistanas. Infelizmente assim, é por isso que eu falo, a gente mostra, né, quando a gente olha as fotos, a gente fala, poxa, é uma festa que eu, Lilian, por exemplo, não tive, né, tem festas ali que eu nunca tive, assim, festas mais simples. Então, justamente por eles não terem acesso a isso, é que a gente faz, mas sempre com a conscientização de que é um momento, na vida as coisas não vêm tão fácil, né? Vocês vão enfrentar muitas dificuldades e vocês têm que estar preparados para isso. Então esse é o momento de celebrar a tua vida, né? Mas de pensar que a gente precisa trabalhar, estudar, se motivar, correr atrás das coisas para conquistar, né? Nada vem tão fácil assim, então a gente sempre tem esse cuidado de trabalhar com eles também nesse sentido. Então, sabemos que uma festa de aniversário é muito importante, é algo que marca a vida de uma pessoa. E eu queria saber se tem uma festa assim, especial que te marcou também, que você queria comentar para nós sobre. Tá. Tem uma festa que representa muito para mim, que foi a nossa primeira festa. Era um baile de debutantes e um dos aniversariantes eu dancei com ele, né? Pus um vestido todo arrumado, a gente conseguiu uma roupa bonita para ele, ele tinha acabado de chegar no abrigo. E ele tinha 9 anos na época, ele ficou poucos meses lá porque logo ele foi adotado por um casal homoafetivo, ele e o irmão. Bacana. E eu tenho contato com essa família até hoje, assim, eles escreveram um livro e eles contam que eles participaram da festinha do outro filho deles, do menor, e a gente estava, né, eles foram nesse dia da festa, eles viraram, né, a empresa que um deles trabalha, virou nossa empresa parceira, então a gente tem uma relação assim próxima. Então essa história me marcou muito.
Tem outras festas que marcam pelos desejos das crianças. Então já teve aniversariante que nunca tinha comido uma lasanha, né? Uma coisa que para mim, para você pode ser muito simples, né? Um domingo em casa a gente faz um almoço e ele nunca tinha comido, ele pediu de aniversário uma lasanha. Teve criança que nunca comeu um brigadeiro, não sabia o que era. Né? Então são pequenas coisas que pra gente, assim, pode ser simples, uma coisa que pra gente tem na nossa casa com facilidade, para essas crianças nunca existiram na vida delas. Né? Teve um menino que tinha o sonho de cortar o bolo e de assoprar uma velhinha, porque ele nunca tinha feito isso. Né? E criança que você perguntar assim, nossa, mas e aí, né? Qual que é o teu sonho? Ah, tia, eu não tenho sonho. Né? Isso parte o coração, assim, porque você fala, poxa, uma criança que está na fase principal da vida dela, né? Que é o momento que a gente sonha, que a gente acredita, que a gente está com a criatividade, e a criança virar para você e falar que ela não tem um sonho, nossa, é de cortar o coração. Então são vários momentos nesses anos todos, e teve uma festa também que a gente fez uma ocupação, na ocupação 9 de julho, e que as crianças descalças, né, porque não tinham. Quando você fala ocupação, você fala aqueles prédios? Aquela ocupação enorme que é super conhecida ali, que fica entre a Avenida 9 de Julho e uma ruazinha atrás. É uma ocupação enorme, inclusive tem restaurante solidário lá dentro, sempre tem alguma ação acontecendo lá. Sim. A gente fez uma ação grande lá. E a interação dessas crianças com os filhos dos voluntários, porque a gente também apoia o voluntariado infantil, a gente incentiva os nossos voluntários a levarem os filhos, tudo. Então essa interação foi uma coisa que me marcou bastante, que mostra, né, o quanto criança é aberto para tudo, né? Tá aberto para tudo, não faz distinção alguma. Nossa, são várias assim, mas eu acho que essa primeira festa marcou bastante. Por ser a primeira, né, porque ela marcou o início da realização de um sonho meu e de outras pessoas também envolvidas no projeto Parabéns, mas porque teve uma coisa que eu acredito muito que é na adoção, né, teve um final feliz. Muito bom. Lilian, geralmente, quem começa a trabalhar com crianças e adolescentes em abrigos, quem começa a trabalhar com moradores em situação de rua, essa coisa toda, ficam um pouco frios. Eles ficam mecânicos. A Lilian hoje é mais humana do que antes desse projeto? Eu acho que o Projeto Parabéns mudou uma série de coisas comigo, assim. Eu não tinha, embora eu gostasse de criança, de pensar nesse trabalho tudo, mas eu não era muito de estar muito junto de criança, assim. Sim. Nunca pensei em ter filho, sempre fui favorável à adoção, tal, mas assim, não tinha essa coisa que eu tenho depois do Projeto Parabéns. Né? Quando a gente começou a fazer as festas, eu ficava muito mais envolvida no operacional, de saber se as coisas estavam acontecendo, se a comida estava pronta, se a decoração estava certinha, se o fotógrafo estava registrando os momentos. E aí depois de um tempo eu passei, não, qual que é o verdadeiro sentido de você estar aqui, de estar com essas crianças, de ter essa conversa com elas, de ter essa troca de afeto, né? Então eu passei a ter mais esse contato direto, mais afetivo com as crianças e com os jovens. Os jovens, eles são mais restritos, né? As crianças não, elas são mais próximas de você, assim. Mais de abraçar, de demonstrar sentimento. Quem foi adolescente sabe, né? Que é uma fase meio doida da vida, assim. Sim. Então eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa muito generosa, né? Não vou fazer aqui não sou. Não, eu sempre fui muito generosa. Sempre tive essa preocupação com a sociedade, né? Sempre me doeu muito, me entristece muito a desigualdade social, a discriminação, toda a forma de opressão. Nossa, a desigualdade acho que é o que mexe mais comigo. Eu sempre fui muito indignada, sempre fui muito humana, sempre tive esse olhar para o outro, né, para a pessoa em situação de rua, para uma pessoa vulnerável, então eu sempre tive isso muito. Mas eu acho que o Projeto Parabéns trouxe mais o afeto com as crianças e com os jovens, assim. Né, de abraçar mais, de sentir mais aquilo, de trocar mais com eles, que era uma coisa que talvez eu não tivesse antes. E pode ser que tenha intensificado esse olhar
uma realidade que talvez eu nunca tivesse mais próxima, né? Porque é a primeira vez que eu trabalho de fato com criança e adolescente. Então, de ter entendimento melhor de como funcionam algumas coisas, da questão da primeira infância, de pensar, ter um olhar mais para o estrutural, não só para a ação final, né? Mas para o estrutural. Ok, muito bom. Bem, amigos, estamos finalizando o nosso primeiro bloco, bate-papo aqui com a Lília. E após o apoio dos nossos patrocinadores, voltamos com mais. Seus equipamentos estão lhe dando dor de cabeça? Sua produção está sendo paralisada para manutenção? Que tal saber quando as suas máquinas irão apresentar defeitos? Agora é possível com a implementação da indústria 4.0 por um preço acessível que cabe no seu bolso. Tenha monitoramento de vibração nos eixos X, Y e Z, além da temperatura dos equipamentos em tempo real e automaticamente, sem leituristas e analistas. Todo o monitoramento é realizado através do sensor de última geração, que é instalado diretamente no seu equipamento e você poderá acompanhar as leituras em tempo real e o melhor, estará recebendo um relatório de previsibilidade de falha diretamente no seu e-mail. O sensor ele é desenvolvido com a mais alta tecnologia e inteligência artificial que existe no mercado, além de ser aprovado e licenciado pela Anatel. Solicite um orçamento agora mesmo. Envie um e-mail para comercial@termovibra.com.br ou através do nosso WhatsApp, o 11 9 47 30 7300. A produção da sua empresa sem interrupções. O terceiro setor movimenta 8% do PIB mundial, que fornece emprego, capacitação e subsistência às milhares de pessoas. A TV Social 3 é o único canal voltado ao setor, que nasceu de uma iniciativa do COF, Centro de Orientação da Família, que tem como finalidade dar voz e visibilidade às diversas ONGs do Brasil e do mundo. Por isso, somos o canal oficial que dá voz ao terceiro setor. Olá, amigos, estamos de volta aqui com a Lília no nosso bate-papo. Lília, eu queria perguntar para você, nesse momento, quantas pessoas estão inseridas lá no Projeto Parabéns? Quantas pessoas fazem parte diretamente e quantos voluntários existem? Nós somos em 5 cofundadoras, eu, a Carolina, a Isabela, a Rita e a Tatiane, então somos 5 mulheres aí, a força feminina à frente desse projeto. Nós temos mais de 500 voluntários cadastrados na nossa rede e nós temos uma rede de parceiros e fornecedores, que são profissionais de festa, confeiteiro, decorador, fotógrafo, gente que faz recreação. Então temos bastante empresas cadastradas também, profissionais, né, empreendedores e empresas que fazem parte do que a gente chama aí de parceiros e fornecedores. Todos voluntários, não cobram, né? A decoradora vai lá, monta a festa com o acervo dela, tudo, e né, nesse trabalho voluntário. Além disso, nós temos os assistidos, né? Que nós já atendemos mais de 3.000 crianças e adolescentes nesses 5 anos de existência. Quantas crianças? Mais de 3.000. Nossa, coisa maravilhosa. Então esse eu acho que é um dado que é um número que é bastante importante, porque mostra a potência, assim, né, do que a gente realiza. Então, as festas, por mais que elas sejam mensais, as festas no abrigo, a gente tem essas outras ações que impactam, né, que levam essa magia aí que a gente fala que é da festa, né, do Projeto Parabéns, da esperança, da transformação, da realização de sonhos. Aí a gente faz essas festas um pouco maiores para que essas crianças e esses jovens também tenham uma oportunidade, né, de sonhar, de acreditar. E na pandemia agora, toda essa coisa que está tendo, essa crise política, esse medo, esse temor, isso não está atrapalhando a realização dos sonhos?
Na verdade, a gente procurou uma outra forma de contribuir, né, de contribuir durante esse período tão difícil que a gente está enfrentando. Então, nós criamos uma ação emergencial, né, uma ação que é de combate à fome e à miséria nesse momento de pandemia. Para isso, a gente estabeleceu algumas parcerias, né, com empresas, com instituições que fazem esse trabalho mais de assistência, porque esse não é o nosso trabalho, né, o nosso trabalho é a criança e o adolescente em situação vulnerável, mas dentro dessas famílias, né, às vezes tem, a maior parte tem, né, crianças e adolescentes, então a gente entendeu que era o momento de atuar dessa forma. E aí nós temos parceiros, especialmente essas duas ONGs que a gente trabalhou e uma que a gente está trabalhando atualmente, atendem famílias imigrantes e refugiadas, que eram famílias que já estavam numa situação vulnerável antes da pandemia, porque sofrem discriminação, porque são de outros países, vivem no trabalho informal, alguns estão tentando se legalizar, né, no país. E aí, com a pandemia, trabalho informal é uma coisa que ficou muito difícil, né? Então, a situação deles se agravou bastante. E nós estamos com uma campanha que chama Cesta Solidária. Começou em abril, a primeira entrega foi em abril e vai até junho, a princípio, atendendo 100 famílias com cesta de alimentos. Então, nós começamos com doação financeira para comprar cestas e agora nós estamos com pontos de coleta. Então, quem quiser doar um alimento, quem quiser doar uma cesta completa, a gente tem 7 pontos espalhados ali em várias regiões da cidade e aí pode fazer essa doação. Além da doação financeira ou se quiser comprar uma cesta completa, enfim. Então, a gente está atuando nesse momento porque a gente entende, né, são mais de 19 milhões de famílias aí, né? Num momento bem difícil de insegurança alimentar e a gente, como a gente tem uma rede de voluntariado muito engajada, que se mobiliza muito, a gente entendeu que era o momento de atuar nessa frente, sem abrir mão das festas, né, porque a gente tem ainda o nosso convênio com o SAICA, que é o SAICA lá de Nazaré que nós trabalhamos, a gente ainda tem esse convênio, então nós estamos fazendo as festas no formato online. A criança continua escolhendo o tema da festa dela. A gente manda um kit, uma coisa mais simples, para não ter envolvimento de muitas pessoas, né? Não ter lá a gente montando decoração, nada. Mas a gente manda um kit com as comidinhas da festa, o tema que a criança escolheu, e vai uma cama elástica que fica lá para elas brincarem ao longo do dia. E cantamos o parabéns de forma virtual, convidamos os voluntários para entrar, né, na videochamada, ver, as crianças verem a gente canta o parabéns junto naquela bagunça que é a internet, né? Com cada um num tom, num pedaço do parabéns. Sim. Mas é uma forma de estar presente nesse momento, né? Que é necessário estar isolado, estar em distanciamento. Quantas festinhas virtuais vocês fizeram nesse período, você sabe? A gente começou em junho do ano passado, então já vai fazer um ano. Um ano já que vocês estão fazendo festinhas virtuais. Isso é uma ação maravilhosa. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Porque não é fácil, eu sei. Você falou sobre famílias de imigrantes, de refugiados. Vocês já fizeram alguma festinha assim para uma criança imigrante? A gente, nessa festa que a gente faz em parceria, né, com algumas, a gente já trabalha com alguns contraturnos escolares, né, que são os CCAs. Sim. Em uma dessas instituições que a gente trabalhou, tinha algumas crianças que eram de outros países, né? Acho que, se eu não me engano, eram bolivianas. Mas fazer uma festa específica para alguma família, assim, ainda não. Mas nós fizemos também uma festa, na verdade, vou voltar, que eu acho que é melhor eu falar isso do que falar a festa de aniversário. Nós não fizemos nenhuma festa de aniversário para uma criança imigrante ou refugiada. Esse é um desejo que a gente tem. Porém, nós fizemos em dezembro de 2019 uma festa de Natal, uma festa de fim de ano, para mais de, acho que eram 150 crianças imigrantes e refugiadas. Cada uma delas ganhou um presente, e a gente levou recreação, que tinha massinha para você fazer massinha caseira, tinta em casa, tinha várias brincadeiras. Foi uma tarde assim deliciosa, inesquecível para quem participou.
São famílias assim muito acolhedoras, a gente se sentiu muito acolhidos e acolhemos da forma que a gente pôde, assim, né, levando comidinhas brasileiras, um estilo de uma festa brasileira para eles. Então essa foi a experiência mais próxima que a gente teve de uma festa para essas crianças. Mas a gente tem um sonho, sim, de fazer uma festa de aniversário. Bacana. Você disse sobre ser mulher, sobre ser negra, a dificuldade para alcançar o sucesso. Eu queria saber como que a comunidade vê o quinteto que formou o projeto. Como que vocês são vistos assim pelos olhos das outras pessoas? Uma coisa que a gente conquistou ao longo desses 5 anos foi a credibilidade. A gente trabalha com muita transparência, então todas as nossas ações, né, quem entrar nas nossas redes sociais vai ver, acabou uma festa, a gente já agradece todo mundo que tem que agradecer, a gente presta contas, né, do trabalho que a gente realiza. Então eu acho que isso mostra, né, que é uma instituição que é confiável, que trabalha com honestidade, que trabalha com transparência, então as pessoas veem o projeto Parabéns e acreditam, e investem, e doam, e fazem parte, divulgam, né? Então acho que a gente construiu uma história muito sólida ao longo desses 5 anos. E o fato de ser 5 mulheres, eu acho que só prova a força, né, que a gente tem quando a gente se une. A mulher tem essa característica de estar mais à frente às vezes das coisas, de conseguir equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? E a gente consegue fazer isso muito bem. Entre nós 5, 2 são mães, uma cuida do pai que é já idoso, tem algumas questões, as outras têm as suas outras vidas, mas a gente consegue equilibrar todos esses pratos aí, não deixar nada cair e fazer com que as festas aconteçam da melhor maneira possível, que tenha um resultado sempre muito bacana para as crianças e para os adolescentes, que é sempre esse o nosso foco, né? Tudo que a gente faz é pensando neles. Eu sempre falo das minhas horas de lazer, que seriam horas que eu poderia estar em casa lendo, assistindo um filme, que eu tô lá com eles, né? Tem um significado enorme para mim, acho que para quem participa do projeto também. Então é a credibilidade, né? A nossa atuação mostra muito isso, né? Uma atuação muito transparente. Então eu acredito que seja isso. Sim. Olhando para o Brasil, qual é a história do Brasil no século XX? O desenvolvimento de São Paulo. Você acha que com toda essa desigualdade existe meritocracia e que isso pode ser, vamos dizer assim, uma pulsão para o sonho dessas crianças? Eu não acredito em meritocracia. Eu, aliás, sou totalmente contra essa palavra. Eu acho que as pessoas saem de lugares muito diferentes. Tem um vídeo que mostra muito isso, acho que é um vídeo dos Estados Unidos, que mostra várias pessoas numa corrida. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder, take off your backpacks. Basketball, line up, we're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this, a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college.
take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. O Brasil tem um problema, e eu sempre bato nessa tecla, que é a questão da educação. É a educação que vai fazer com que a gente mude toda a estrutura que a gente tem de social, né, de desigualdade social, questão de raça, questão de classe. Isso vai mudar a partir do momento que se investir em educação. Porém, a gente sabe que não há um interesse em investir nisso por uma série de fatores, né? Então, eu acredito muito na educação. Eu acho que a gente escreveria uma história muito diferente se investisse na educação, né, se investisse nos acessos a coisas básicas, né, a direitos básicos que são garantidos na Constituição e que muita gente, milhares de pessoas não têm. Né? Então, a educação também é o cerne de tudo. Você acha que o terceiro setor pode ser um caminho para isso? Eu acho que eu acredito muito no trabalho do terceiro setor, senão eu não estaria nele. Eu acho que tem um papel essencial, mas eu acho que a gente deveria ser um apoio para as ações do poder público. O poder público tinha que ser o responsável, né, assim como diz na Constituição, de garantir todos esses direitos, de que a criança tenha seus direitos preservados, que ela possa ser respeitada, que ela possa ter acesso a lazer, a cultura, a educação, enfim. Né? O Estado tinha que fazer o seu papel e o terceiro setor ser um apoio, vamos assim dizer. Mas não o terceiro setor fazer o trabalho que o poder público faz. Né? Porque é isso que acaba acontecendo. Então, naquela comunidade está faltando tal coisa. Então monta-se uma associação de moradores ali para poder reivindicar coisas. Cria-se uma ação, né, como um projeto Parabéns, para levar um pouco de alegria, um pouco de esperança, fazer um trabalho com as crianças e adolescentes que não têm acesso a isso, né, se não fosse ONGs como Fazendo Minha História, que vai lá ajudar a criança a construir a história dela, né, a resgatar o que ela pode da história da vida dela. Então eu acredito muito nisso. O terceiro setor é importantíssimo, mas eu vejo como um trabalho em conjunto que não acontece. Bem observado, bem colocado. E no caso do adolescente, quando o adolescente, você faz uma festinha com o adolescente, ele pede uma decoração, uma coisa, como que é?
mais complexo fazer a festinha do adolescente ou da criança? Eu acho que os dois, o trabalho é um trabalho, assim, né? O tempo que a gente investe para fazer as festinhas é o mesmo, assim. Os temas que são muito curiosos, então às vezes eles vêm com uns temas que a gente nunca ouviu falar, né? Nossa, mas o que é isso? E a gente tem um cuidado, às vezes, de olhar alguns temas que pode gerar alguma... Teve um que era um desenho, acho que japonês, que era muito violento, que um dos aniversariantes pediu. E aí a gente tem uma conversa com os educadores para entender, olha, tá tudo bem, né? Porque podemos seguir, é um tema muito violento, a gente toma todo um cuidado, né? De sempre tentar tratar pelo lúdico, não problematizar muito, né? Mas ter esse cuidado de entender por que surgiu aquele tema, se está rolando alguma questão, né? É um desenho muito violento, muito mesmo. Então, eu acho que assim, não tem essa diferença. O que tem, às vezes, é que o adolescente não participa muito. Ele fica mais no celular, no cantinho dele, ou eles sentam lá nos grupinhos e ficam conversando, não se envolvem tanto quanto a gente gostaria. Mas, ultimamente, como a gente tem feito atividades pensando neles também, e a gente já chegou a fazer pesquisa com eles para entender o que eles achavam, o que podia melhorar, o que eles tinham de sugestão. Então, a gente ouviu o que eles pensavam a respeito de tudo, surgiram algumas ideias e a gente tem tentado trazer isso para envolvê-los mais. Então, é um trabalho mais difícil com o adolescente por conta desse envolvimento, que é uma fase da vida que é mais difícil mesmo, né? É mais delicada. Então a gente sempre tenta pensar de que forma podemos engajá-los mais, envolvê-los mais, trazer ideias que eles tenham, tudo. A gente já teve ideia de criar playlist, que eles criassem a playlist da festa. Então, sempre pensar em formas de trazê-los mais para próximo, envolvê-los mais nas ações, nas festas. Como seria o mundo hoje se não tivesse o Projeto Parabéns? Talvez fosse um mundo mais triste para as crianças que vivem nos abrigos, para as crianças que vivem nas comunidades, né, nas ocupações, que estão aí, vamos dizer assim, à margem da sociedade, né, que não tem um olhar. Porque por mais que as pessoas falem, mas é uma festa que traz tanta esperança, que traz tanto amor, que traz tanto acolhimento, que traz... Né, a gente não quer ver uma criança no farol, né, vendendo uma bala ou pedindo na porta de um supermercado com uma mãe pedindo comida, né? Então a gente acredita muito nisso, na transformação social, nas oportunidades, né, no acesso. Eu vejo o Projeto Parabéns como uma forma de plantar uma sementinha de esperança dentro dessas crianças. A gente tem um voluntário hoje que é o Hélio, que foi inclusive o que da nossa primeira festa. Ele eu posso falar porque ele saiu, ele era assistido e ele foi virou nosso voluntário. Ele sempre conta essa história. Ele fala, eu jamais vou esquecer. Ele pediu uma festa no tema leve, uma festa de 18 anos, e ele falou, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. E ele participa sempre. Recentemente ele ajudou a gente fez um mutirão aí para ajudar uma assistida que está grávida, e chegou no abrigo só com a roupa do corpo, e a gente fez um mutirão para montar um enxoval, e ele nos ajudou, ele está sempre presente, e ele fala da importância que teve para que ele pudesse acreditar que ele era capaz, né? E o Hélio hoje está empregado, alugou uma casinha dele, né? Saiu de uma república e foi para uma casa. Então é uma sementinha que se planta ali, que vai germinar e que pode gerar uma transformação, que seja em um serzinho, né? Mas que ele espalhe para outras pessoas, que é o que o Hélio faz hoje. Sempre que ele pode, ele fala, né, do quanto o Projeto Parabéns foi importante, é importante para ele, por isso que ele é voluntário, por isso que ele apoia as ações e que ele fala, sempre que é possível, ele fala sobre essa história dele com o Projeto Parabéns. É maravilhoso ver uma semente germinar, né? É demais. Muito bom. Você falou sobre uma assistida grávida. Isso ocorre muito, é comum ocorrer essas situações nos abrigos? Chegam
adolescentes com esses problemas? Então, tem casas, né, instituições específicas para acolher essas jovens, né, que são essas jovens que estão grávidas ou que já estão com os filhos e ainda são menores de idade, ainda estão dentro do ECA, né. Então, tem instituições específicas que fazem esse trabalho. Porém, essa jovem ela já tinha sido assistida em um outro momento, né, no começo acho que de 2019, e aí ela voltou para o lar e aí ela voltou por conta própria para o abrigo, então foi uma escolha dela. E aí a vara da infância e da juventude que decide se ela vai poder ficar ali mesmo ou se ela vai para outro abrigo, enfim. Esse abrigo já tem um caso, né, de uma mãe que foi acolhida, de uma jovem mãe que foi acolhida com o seu bebê, o bebê tinha 1 ano, né, então já tinha aí um precedente, mas não é muito comum, porque geralmente tem casas específicas, instituições específicas para fazer esse acolhimento. No caso dessas mães, já teve a festa assim, um bebezinho desse, já ocorreu? Já. Essa acolhida, né, que eu falei que foi o primeiro caso nesse abrigo, ela chegou com um bebê de 1 mês, nós fizemos o primeiro aniversário dele, o aniversário de 1 aninho, ela que escolheu o tema, foi a coisa mais linda. E aí no ano passado, quando ele fez 2 aninhos, né, que estava no meio da pandemia, então a gente não estava mais fazendo as festas presenciais, ela resolveu ela mesma montar a festinha dele. E ela fala que a inspiração veio, né, do trabalho que a gente realiza lá, no Projeto Parabéns, que ela se inspirou, tudo. E ela fez uma festa e eu consegui ir presencialmente, que estava naquela fase que a pandemia tinha dado uma... E eu fui, passei esse momento lá com eles e ficou a coisa mais linda. Ela pensou nos detalhes, montou a decoração. Então a gente fez a festinha de 1 ano, a de 2 ela fez e provavelmente a próxima a gente não vai fazer porque ela já atingiu a maioridade, ela vai ter que sair do abrigo. Ok, isso é bom, muito bom. Olha, eu gostei muito de falar com você hoje, hein? Eu fiquei maravilhado com todas essas histórias, com tudo que aconteceu. E eu queria saber como que nós podemos fazer para ajudar o Projeto Parabéns. Nesse momento de pandemia, como eu falei, nós estamos com essa ação, né, emergencial, que chama Cesta Solidária. Então é uma ação para atender famílias imigrantes e refugiadas que estão numa situação assim, de extrema vulnerabilidade. A nossa meta é atender 100 famílias a princípio até junho. Então lá no nosso perfil no Instagram, na nossa página no Facebook ou no nosso site tem mais informações e as formas lá de ajudar. Dá para fazer doação financeira de qualquer quantia, dá para doar uma cesta, dá para doar alimentos. Nós estamos com 7 pontos de coleta em várias regiões da cidade, então dá para fazer dessa forma também. Então tem várias formas de ajudar, né? Maneiras não faltam. A gente entende que o momento é muito difícil para todo mundo, então quem não pode colaborar de nenhuma dessas formas, só compartilhar o post já ajuda bastante, porque a gente, né, amplia aí essa rede do bem, essa rede de solidariedade. Então o compartilhamento do post nos ajuda muito. Para ser um voluntário, né, pode falar com a gente também pelo nosso Instagram ou pelo nosso Facebook. A gente não está com ação presencial no momento, a única ação é a ação de entrega de cestas com o mínimo de pessoas possível, com todas as medidas de segurança, né, para manter os nossos voluntários seguros. Então a gente não está tendo ação presencial assim, que demande um número maior de voluntários. Mas quem quiser se cadastrar, quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp para ficar por dentro do que está sendo realizado, das ações que a gente está fazendo, fala com a gente no Instagram que a gente passa lá todas as informações para participar. Eu acho que essas são as formas, seguir nas redes sociais, né, compartilhar, contar para os amigos, para os familiares, espalhar essa rede aí. Eu acho que a solidariedade, quando a gente se une, né, quando as pessoas se unem para fazer o bem, eu falo isso sempre para os nossos voluntários, né, quando a intenção é boa e as pessoas se unem, as coisas dão certo, a transformação acontece, mesmo que ela seja pouquinho, que às vezes a gente não consiga enxergar, né, que a gente não consiga mensurar, que tem coisas que não são possíveis mesmo de mensurar, né. Então eu vejo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo,
unir, sabe? Se unir com as pessoas do teu bairro, com as pessoas do teu condomínio, da tua família, enfim. Unir e pensar no que a gente pode fazer para mudar um pouquinho essa realidade, para trazer um pouco de conforto, um pouco de esperança, né, nesse momento tão difícil. Então eu penso muito nisso, essa é a mensagem assim, que eu gostaria de deixar, né, da gente acordar e pensar o que eu posso fazer para transformar um pouquinho o mundo. Nem que seja às vezes um bom dia para o seu porteiro, para a pessoa que está ali limpando o seu prédio, isso pode fazer muita diferença. Sim. Muito bem. Lilian, leva o nosso carinho de toda a equipe da TV Social 3, as crianças e a equipe do Projeto Parabéns. Muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade. É uma forma da gente mostrar o trabalho que, né, as instituições que estão aí, né, ONGs, associações realizam e que às vezes não são vistas com bons olhos pela sociedade. Então, trazer esses projetos, mostrar, né, a luta não é fácil você mobilizar pessoas, não é fácil você arrecadar, não é fácil você ter parcerias com empresas, você participar de editais e de projetos públicos, né, é uma luta diária, mas a gente não pode desistir e você que está aí do outro lado, acredite, né, tem pessoas que estão aqui trabalhando por um mundo melhor sem ganhar nada em troca, sem nenhuma recompensa financeira, a recompensa vem de outra forma. Parabéns pela iniciativa de vocês. Deus te abençoe. E você que esteve conosco, muito obrigado. Deus te abençoe. Continue ajudando projetos como o Projeto Parabéns, que faz a diferença na vida de muitas pessoas. E você também pode fazer a diferença. Obrigado e até a próxima. O terceiro setor movimenta 8% do PIB mundial, que fornece emprego, capacitação e subsistência às milhares de pessoas. A TV Social 3 é o único canal voltado ao setor, que nasceu de uma iniciativa do COF, Centro de Orientação da Família, que tem como finalidade dar voz e visibilidade às diversas ONGs do Brasil e do mundo. Por isso, somos o canal oficial que dá voz ao terceiro setor.